Pai do Senhor, povo de Deus, aqui é o pastor Fábio Pedro. Estou aqui nessa manhã, abençoada, já início de tarde, para transmitir uma palavra de Deus para o teu coração, para o teu deleite espiritual. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Onde fala sobre o segredo de uma igreja bem-sucedida. Os segredos de uma igreja bem-sucedida. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e verso 42. Nesse momento eu quero convidar você para uma oração. Iremos falar de algo importante sobre a igreja primitiva, a igreja que foram antes de nós. Estou gravando esse vídeo para você, esse vídeo, para que você venha ouvir as mensagens, para que o Espírito Santo venha te incomodar, para você se levantar, se erguer, aonde a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque é vinda a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque tem muitos cristãos que estão que nem os discípulos de Jesus, eles estão sonolentos, estão devagar demais. E a igreja do Senhor precisa estar desperta, precisa se despertar, precisa estar de pé. E o Senhor, para falar com a sua igreja, ele diz: levanta-te e te põe de pé, e eu falarei contigo. Levanta e te põe de pé, e eu falarei contigo. Nesse momento eu quero pedir a você, para a gente orar, antes de você ouvir essa mensagem, antes de você... que é um estudo da palavra do Senhor. Na verdade é um estudo, um ensinamento, para você aprender a respeito de algo sobre esta igreja maravilhosa, a igreja abençoada, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Uma igreja com segredos, a igreja bem-sucedida. E quais eram os segredos dessa igreja para ser bem-sucedida? É exatamente isso que nós iremos abordar, falar, ponto por ponto, em nome de Jesus, tá certo? Oremos. Querido Deus, Pai eterno, soberano, Rei da glória. Neste momento eu quero abençoar esse crente, meu Pai, que vai ouvir esse vídeo. Esse crente, meu Pai, que vai se reanimar, que vai estar de pé, vai se levantar e vai dizer: eu vou fazer a obra do Senhor como deve ser feita. Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, levanta os que estão caídos, feridos, aflitos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receba alegria na sua casa, na sua família e na sua vida espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Então veja bem, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vamos ler alguns versículos da parte do Senhor. Vamos ler 6 versículos da palavra de Deus, que diz assim: o primeiro versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os criam, e estava junto, e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazenda, repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Então havia a convenção de almas. Então vamos voltar a meditar aqui na palavra de Deus, em alguns versículos. Então veja bem, meus queridos, o tema nesta tarde, para o meu deleite, para o teu deleite espiritual, os segredos de uma igreja bem-sucedida. Primeiro, vamos falar de 5 perseverança. Essa igreja aqui era uma igreja perseverante. Essa igreja aqui era uma igreja cheia de poder. E essa igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa igreja aqui, ela perseverava na comunhão e no partir do pão. Essa igreja aqui, ela perseverava na oração. Essa igreja aqui perseverava na doutrina. Essa igreja aqui perseverava na adoração a Deus. Essa igreja aqui perseverava na evangelização fervorosa todos os dias. Amém? Então a igreja era uma igreja que trabalhava, suava, relava, se esforçava, buscava ao Senhor todos os dias. Quando nós lemos
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, 43, até mesmo até o versículo de número 47, nós vemos, a gente vê o sucesso de uma igreja. O sucesso. E a Bíblia diz que, no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião que não se abala, mas permanecerão firmes e fortes para sempre. Uma igreja que confiava no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, no poderio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nesse texto sagrado, nós temos um modelo de uma igreja bem-sucedida. A igreja primitiva é a matriz que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. Ela é a matriz, essa igreja aqui, Atos dos Apóstolos, que serve de modelo para todas as igrejas demais cristãs nos dias de hoje. O segredo de seu avanço, de seu crescimento e de sua marcha vitoriosa tem sido o ideal perseguido por todas as igrejas cristãs que almeja a restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. Nós vamos falar do primeiro tópico aqui, nessa tarde: perseverança na doutrina dos apóstolos. Isso aqui vai muito longe. Esse versículo está recheado de coisas importantes, maravilhosas para a minha vida e para a tua vida. Então a gente vai falar no primeiro ponto aqui. Esta igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Veja bem, o primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que ela dava ouvido aos ensinamentos dos homens de Deus. Deus tomava os apóstolos, e tinha apóstolos. Você veja que a igreja perseverava na doutrina apostólica. E o primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina apostólica. Os cristãos primitivos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos, está no plural, dos homens de Deus, dos apóstolos. Atos capítulo 2 e versículo 42. Você corrige aí, você me acompanha aí, para depois você não dizer que eu estou ensinando algo que não está escrito na palavra de Deus. Doutrina, o que é doutrina? Porque a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia em um sistema religioso, político, filosófico. Doutrina nada mais é do que um sistema de ensino. Doutrina nada mais é do que um sistema de ensino. E os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, você que é uma ovelha, você que é servo, procure o seu pastor, consulte seu pastor. Seu pastor, ele foi chamado por Deus para instruir, ensinar a igreja de Cristo. Eu não fui escolhido para, aleluia, estar pregando para as paredes, não. Eu fui escolhido para ensinar o povo de Deus no caminho que se deve andar. Mas como igreja, a igreja também tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja tem que consultar o seu pastor. É como diz lá em Tiago: se alguém está triste, ore. Se está contente, louve. Se está doente, chame o presbítero da igreja. E ele fará uma oração, e a oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecado, confesse. Aleluia. Está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. A ovelha tem que procurar o seu pastor. Nesse sentido aqui, a igreja procurava estar em perseverança na doutrina dos apóstolos. E você viu que doutrina é um conjunto de princípios em que se baseia num sistema religioso, tanto religioso como político ou filosófico. Doutrina nada mais é um sistema de ensino. E os apóstolos foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. O que está escrito lá em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 20, igreja? Está escrito que o apóstolo Paulo escreve dizendo: edificado sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmos Cristo Jesus a pedra angular. Veja bem, edificado sobre um fundamento dos apóstolos.
Então aquela igreja, ela estava edificada sobre os ensinamentos dos apóstolos ou profetas. Era uma igreja, eu vou consultar o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Era uma igreja que procurava estar nos pés dos homens de Deus. Nós nos preocupamos com as ovelhas, porque as ovelhas, em vez de consultar os seus líderes, pastor, tem culto na igreja hoje, liga, hoje tudo se torna mais fácil. Hoje todo mundo tem um Face, todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem um Messenger, todo mundo tem um WhatsApp, mas não se comunica um com os outros. Louvado seja Deus. E aquela igreja não tinha esses meios de comunicação, mas era uma igreja que estava todos os dias, a Bíblia diz que essa igreja estava todos os dias no templo para orar, para buscar, para perseverar, tanto na doutrina, no partir do pão, nas orações, na adoração a Deus e na evangelização todos os dias. Não era só a evangelização no domingo, a evangelização era todos os dias. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então você viu aí o primeiro ponto dessa igreja ser bem sucedida, que era a perseverança na doutrina dos apóstolos. Hoje em dia, os crentes não querem mais saber de culto e doutrina. Aleluia. Na verdade, hoje em dia, os crentes não querem saber de nada. Só querem buscar as bênçãos, só querem bênção. Gente, a gente está vivendo num tempo que é tempo da gente se cuidar, buscar, se converter, se humilhar. Segundo as Crônicas 7,14 está escrito: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter e deixar os seus maus caminhos, então eu virei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas não, é papai arrochando o sistema, é papai arrochando o globo terra, é papai permitindo coisas terríveis sobre a terra e os crentes se desviando. Em vez de se reunirem, orarem, consultar os seus líderes, incentivar os seus líderes, e os líderes incentivar as suas ovelhas, e vice-versa. Mas não, a igreja está se esfriando. E a Bíblia diz: tomara que fosse frio ou quente, mas se for morno, vomite-ei da minha boca. Glória a Deus. Igreja, despertamos. É tempo de buscar. Não, mas a igreja está fechada. Se a desculpa farrapada, meu irmão. Glória a Deus. Porque ainda temos livre-arbítrio de levantar clamores nos lares. Ainda podemos fazer visitas nos lares. Ainda podemos subir aos montes, como essa igreja subir aos montes. Ainda podemos se reunir, aleluia, e adorar ao Senhor. Porque a verdadeira igreja, aleluia, ela não é só igreja de dentro de quatro paredes. Eu não estou aqui ensinando que a igreja tem que estar no templo, mas estou falando de um sistema em que a igreja tem que estar desperta, porque o rei está voltando e tem muitos se enfriando, se apostatando na fé. Cristo descerá para vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Então, esta igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Se você for ler alguns capítulos antes, essa igreja, ela estava sendo perseguida, mas porém não parava de orar, não parava de buscar a doutrina, não parava de perseverar na oração, não parava de prestar adoração a Deus, não parava nas evangelização. E hoje os crentes estão enfornados dentro de casa. Agora vai para todo canto. Vai para todo canto, faz de tudo nesta vida, mas não se desperta, aleluia, não se acorda para a vinda do Messias. Glória a Deus. Jesus não me chamou para estar parado, estacionado. Nós estamos vivendo num tempo de epidemia, mas eu estou buscando ao Senhor. Subi nos montes, já fui culto na rua. Tivemos um culto abençoado ontem na rua, glória a Deus. Onde tiver a igreja aberta, eu estou indo visitar os meus irmãos, porque, aleluia, e despertando da igreja, louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, houve-se um decreto aí no estado da Paraíba.
e que as igrejas estão fechadas, nós sabemos disso. Mas louvamos ao Senhor que no estado do Pernambuco o governador decretou um decreto em que devemos cultuar de 5 da tarde até as 20 horas. Até, no caso, às 8 horas. De segunda a sexta. Fechamento da igreja sábado e domingo. Então por que a igreja não aproveita e desce a casa do oleiro para buscar o Senhor? Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Glória a Deus. Se Deus fechou uma porta aqui e uma porta ali está aberta, então vamos entrar por ela. Vamos chegar lá, igreja, em nome de Jesus. Desperta. Não tem esse negócio, eu congrego em Paraíba. Não tem esse negócio, eu congrego em Pernambuco. Não tem esse negócio, eu congrego em tal e tal, tal. Se tem uma igreja aberta, vai adorar Jesus, meu irmão. Se uma caravana está se levantando para ir para o monte, entra no meio. Se tem consagração de manhã, te envolve na consagração de manhã. Faz alguma coisa para tu não perder a tua fé, para tu não perder a esperança, para tu não perder a tua salvação. Louvado seja Deus. Estamos vivendo no tempo, aleluia, de Josué, em que todos se postataram da fé, servindo aos baalitas, mas Josué se levantou e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou certo, se vocês quiserem servir aos deuses, vocês sirvam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu não puder adorar a Deus na igreja, eu vou adorar na rua, eu vou evangelizar nos bares, porque se a igreja está fechada e os bares estão abertos, então vamos evangelizar. E domingo já decretam uma evangelização pessoal nas ruas. Álcool já na mão, máscara, evangelizar os bares, os restaurantes, onde tiver grupo, nós estamos entrando dentro para evangelizar, porque essa igreja, ela perseverava também na evangelização. Glória a Deus. Temos que acordar. Aleluia. Quem é você, igreja, nos dias de hoje? Então, essa igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Esta igreja, ela perseverava na comunhão e no partir do pão. O segundo segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na comunhão. Os cristãos primitivos, igreja, perseverava na comunhão e no partir do pão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Comunhão, o que é comunhão, pastor? Comunhão é um ato de comungar. Comungar. E compartilhar das mesmas ideias. A comunhão de pensamentos, comunhão de ideias, comunhão de bens, comunhão de Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, comunhão com Deus. Quando a comunhão de ideias e de pensamento, não há espaço para desavença. Então, vamos, aleluia, entrar em comunhão, igreja. Vamos chegar, aleluia. Pastor Fábio, aleluia, qual é o dia de culto que está tendo aí? Minha irmã, podemos cultuar na terça. O que? Terça que culto é? Doutrina. Desce para a doutrina. Pastor, qual dia que eu posso cultuar? Minha irmã, estão podendo fazer culto na quinta. Na quinta tem o quê? Oração. Então desça para a oração. Louvado seja Deus. Desça para a oração. Vai lá na casa do teu irmão. Vai visitar ele. Vai falar de Jesus para ele. Vai dar uma palavra para ele se levantar, se erguer e diz para ele que uma porta se fechou aqui, mas outra se abriu ali e ele se levanta e você vai ter um galardão por levantar aquele que estava caído. Isso serve para ovelha, isso serve para líderes, para pastores, evangelistas, diáconos, filiados, missionários. Ali eu sou missionária. Dentro de casa? Qual é a missão que tu está fazendo dentro da tua casa? Eu sou pastor. Dentro da tua casa? Tem que sofrer por amor ao evangelho. Jesus diz: aquele que perder a sua vida por amor a mim e do meu evangelho, esse se salvará. Jesus não me chamou, aleluia, para estar esperando só a ovelha vir para o templo. Mesmo que me tire a igreja, mas eu sou pastor, aleluia, e vou evangelizar, e vou pregar, e vou anunciar, e vou proclamar, e vou falar, subir montes, aleluia, botar a boca no trombone e dizer: Jesus está voltando.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E para isso, nós precisamos de comunhão. Se reunir, aleluia, num só propósito, uma só ideia. E o único propósito e a ideia é fazer o ID do Senhor. Aleluia. Fazer o ID do Senhor. Precisamos, aleluia, nos unirem. Precisamos estar juntos. Precisamos de comunhão nesses últimos dias. Comunhão. E o inimigo está separando a igreja do Senhor. Hoje não pode apertar a mão, hoje não pode abraçar, hoje não pode profetizar, hoje não pode falar mais em línguas. Aleluia. O amor de muitos se esfriando, é o que a Bíblia está dizendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Desperta você que é crente, meu irmão. Desperte você que é um crente. Aleluia. Então veja bem. Perseverava na comunhão no partir do pão. A Bíblia diz em Filipenses 2, capítulo 5. Em Filipenses 2, versículo 5, Paulo nos aconselha dizendo: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Jesus veio com uma missão. E o meu e o teu dever, aleluia, é fazer missão. Você é diaconisa. Você é missionária. Você é pastor. Você é diácono. Você é ombreiro. Você é auxiliar. Você é pastor. Aleluia. Tem uma missão. Tem uma missão. Pastor, vamos, você que é missionário, você que é pastor, vamos formar os irmãos, vamos orar em 4 ou 5? Será possível que não pode se reunir mais 4 irmãos e orar? Vamos subir um monte, pastor. Vamos fazer uma evangelização no domingo, pastor. Irmão, vamos visitar a nossa irmã que está doente. Mas a igreja está calada. E hoje de manhã, no matutino, eu falava à igreja. Sei que nós estamos vivendo um tempo de decretos. É decreto disso, é decreto daquilo, são muitos decretos. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que antes de nós, vamos levar lá para o lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, ele fez um edito e decretou um decreto, que qualquer um que passasse dentro daquela imagem de escultura que ele construiu como seus deuses, que passasse e não se curvasse, seria lançado aonde? Dentro da fornalha de fogo ardente. E por causa do decreto que ele mesmo levantou, a Bíblia diz que todos se prostraram. Todos se prostraram diante da imagem que o rei Nabucodonosor construiu. Mas a Bíblia diz que 3 judeus não se curvaram diante da imagem. Ou seja, ali foi um decreto para todos se prostrarem diante daquela imagem de escultura. Mas os 3 jovens judeus não se curvaram. Eu não estou dizendo que nesses decretos que nós estamos tendo, que não é para deixar de usar massa e álcool gel, não é nada disso. Eu estou dizendo, está tendo decreto, mas o decreto, aleluia, que está tendo, muitos estão se esfriando, aleluia. Muitos estão, aleluia, à beira de um colapso. E muitos estão aproveitando dos decretos para não fazer o ID do Senhor. Glória a Deus. Para não fazer o ID do Senhor. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Aleluia. E se isola dentro de casa. A Bíblia diz aqui. Aleluia. Que eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Eu fui chamado para isto. Você que é um cristão, você que exerce um cargo eclesiástico, você tem que exercer. Para que Deus te ungiu a missionária? Para que Deus te ungiu a pastor? Para que Deus te ungiu para diácono? Aleluia. A Bíblia diz, Filipenses 2,5, Paulo afirma que fiel
É Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a confusão. Está uma confusão, está um embaraço, irmão. Aleluia. E os irmãos estão sendo levados pela confusão. E não está entendendo as coisas. Abre os teus olhos espiritual e começa a enxergar. Aleluia. Abre os teus olhos espiritual, que o meu e o teu chamado, aleluia, é diferente. Jesus te chamou para louvar, então louva. Jesus te chamou para ser missionário, então faz missão. Jesus te chamou para ser evangelista, então vai evangelizar. Jesus te chamou para apacentar, então apacenta as ovelhas da manada. Aleluia. Jesus te chamou para ser diácono, então vai servir ao templo. Aleluia. Não fique parado, meu irmão. Aleluia. Fomos chamados para a comunhão e não para a confusão. Lá em Filipenses 2:5, o apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Aleluia. Então essa igreja aqui, ela perseverava na comunhão e no partir do pão. Aleluia. Muitos irmãos passando necessidade, muitos irmãos em crise, em dificuldade, as igrejas se fechando. Nós precisamos nos levantar. Eu preciso da tua ideia. Tu precisas da minha ideia. E esta ideia que o Espírito te deu, essa experiência que Deus te deu, aleluia, vai servir para um sistema da igreja, para poder levantar um irmão que está passando fome, o irmão que está enfermo, o irmão que está doente, a igreja que está parada. Nós não podemos dormir. Cristo Jesus, nosso Senhor, não nos chamou para estar como discípulos sonolentos. Jesus chamou o discípulo para orar. E os discípulos adormeceram. E ele disse, nem sequer uma hora podeis orar comigo. Então, igreja, acorda, desperta, tu que dorme. Aleluia. Desperta, tu que dorme. Vamos entrar para o terceiro segredo desta igreja, é a perseverança na oração. Isso aqui é importante demais. Só vejo o povo se reclamando. Reclama dali, reclama daqui, reclama, faz isso. Eu nunca vi um povo nesse século XXI para gostar tanto de pecar. Ô povo para gostar de pecar, essa igreja nos dias atuais. Aleluia. Quando está em arroxo, o negócio está arrochando, papai está colocando na peneira. Aleluia, não é nem na grossa, é na fina. Aleluia. Colocando na moinha, colocando no fogo. Aí o crente gritando, ai, ui, ai, ui. Só baixa papai afrouxar um pouquinho o parafuso, já fica afogado, aleluia, nariz empinado, e já quer fazer o que quer. Essa igreja aqui não. Uma igreja que orava. Uma igreja que perseverava na oração. Casamento destruído. Aleluia. Pensamento de suicídio. Problemas espirituais. Tanto e outras crises. Mas a igreja está aberta. Desce para a consagração de manhã. Trava o teu joelho. Desce para o templo. Porque essa igreja aqui, irmão, sim, era uma igreja que orava em casa. Mas também era uma igreja que perseverava unânime no templo. A gente vai ver isso. Vou ler um versículo para você. A porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Não vai te apegar porque uma porta fechou ali. Não, no estado da Paraíba a igreja fechou. Mas Pernambuco está aberto. Então desce para orar, crente. 3, 4 crentes na consagração de manhã. Cadê você, missionária? Cadê você, pastor? Cadê você, diácono? Cadê você, evangelista? Se está trabalhando, se acordar cedo para trabalhar, tudo bem. Mas tu não está trabalhando, então desce a casa do oleiro. Vai apresentar o teu filho que está doente. Vai apresentar o teu esposo que está na cachaça. Vai apresentar esta nação que está enferma. Nós estamos na campanha de oração, joelho dobrado, face no pó, para que ainda assim haja misericórdia. Mas são poucos que querem se envolver com o compromisso da oração.
E a palavra diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter, se humilhar e orar e buscar e se converter a mim, aleluia, então eu virei do alto céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está proclamando, dizendo que o povo dele tem que estar em contínua oração, aleluia. Quando houve o decreto aqui da Paraíba, louvado seja Deus, e o Pernambuco ainda estava aberto, a primeira coisa que eu fiz, 15 dias de oração. Tá tendo oração de manhã, tá tendo oração nos cultos à noite, de 30 a 40 minutos de joelho, todo mundo de máscara, usando álcool gel, cadeira separada. Mas cadê o crente que tanto pregava com ousadia? Eu quero ver crente, ser crente é na hora do arroxo. Eu quero ver ser crente, aleluia, é na hora dos decretos, porque quando Nabucodonosor decretou o decreto, Sadraque e Mesaque foi crente, aleluia. Disse: eu não me curvo, porque Deus não me chamou para me curvar diante de decretos. Deus me chamou, aleluia, para ser diferente no meio de uma geração perversa, corrupta e pecadora, aleluia. Tem coisas que dá para a gente obedecer, aleluia, mas tem coisas que não dá para obedecer. Ou eu obedeço a Deus, eu obedeço ao homem, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tivesse obedecido a autoridade ao rei, aleluia, ele tinha perdido a comunhão, a intimidade com o céu. Mas porém, ficaram de pé, aleluia, e a Bíblia diz que o rei disse: eu quero ver qual é o Deus a quem pode me livrar das tuas mãos, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, das minhas mãos. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego disse: o Deus a quem nós servimos, ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. E colocaram os três dentro da fornalha, e o quarto homem livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Desça para osoração, para papai fazer coisas grandes na tua casa, na tua vida, na tua família, no meio da tua parentela, no teu, aleluia, nas tuas ideias aí, nas tuas confusões, nos teus problemas aí. Desce a casa do oleiro, a porta da graça ainda está aberta, aleluia. Crente andando com aquela mulher, aquela mulher aqui de cabeça baixa, aquela mulher que andava 18 anos encurvada. Jesus não me chamou para estar andando de cabeça baixa, não, irmão. Ele me chamou para estar de cabeça erguida, aleluia. Pode me tirar os meus bens, pode me tirar, aleluia, tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, aleluia. Só tem uma coisa que Satanás não vai poder tirar de mim, e nenhum sistema, e um decreto, é a minha fidelidade, é a minha adoração, aleluia, a minha comunhão, a minha intimidade com Deus. E tem crente que está perdendo isso, já perdeu, já morreu, já está morto, aleluia. Mas Jesus é aquele que ressuscita os mortos, aleluia. Levanta dentre os mortos, levanta dentre os mortos, levanta-te dentre os mortos, aleluia, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Então essa igreja, ela perseverava na oração. O terceiro segredo, aleluia, é a oração bem sucedida, a perseverança, a oração. Os cristãos primitivos, eles perseveravam nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, perseverança. O que é perseverança? É o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. O que é perseverança? Perseverança é o ato de persistir na busca daquilo que nós almejamos. O que é que você almeja? Você almeja o quê? A cura do teu filho? Tu acha que de braço cruzado tu vai receber? Tu almeja o quê? Uma porta de emprego? Que tu de braço cruzado tu vai receber? O que é que você almeja? Aleluia. O que é que você está almejando? Você acha que de braço cruzado, aleluia, você vai receber? Não, meu irmão. De braço cruzado nós não recebemos nada. De braço cruzado nós não recebemos nada. Então veja bem. Perseverança é o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. Perseverança é o sinônimo de constância, firmeza e persistência. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, Lucas escreve: perseverando unânime todos os dias no templo. Aí, aquilo que eu disse a vocês, perseverando unânime.